Olá, turma, tudo bem? Boa noite a todos, bom dia para quem está de manhã, boa tarde, né? Que Deus possa, nesse novo dia, né, fazer algo novo na nossa vida através da palavra. Vamos orar para a gente começar a nossa leitura de hoje, dando continuidade aqui. Gente, eu queria só falar para vocês, quem está aí acompanhando e às vezes está vendo a minha leitura e não está conseguindo identificar com a Bíblia que você está lendo, eu estou lendo a versão da Bíblia Nova Bíblia Vida, chama Nova Bíblia Viva. Ela é da editora Agnus, né? É uma Bíblia de uma linguagem um pouco mais contemporânea, que eles chamam, né? Um pouco mais fácil aí para o entendimento de quem está lendo. Como a gente está fazendo essa leitura com dois grupos em paralelo, né? Com o grupo normal de adultos e tal, e com o grupo de adolescentes, então nós decidimos fazer através dessa leitura, dessa Bíblia, tá vendo? Nova Bíblia Viva. Essa capa é bem simples, é uma capa brochura, né, que eu estou usando esse ano. Ela é muito barata, essa Bíblia, e ela tem uma versão hiper bacana. Então, eu gosto muito da versão NVI, é a que eu mais uso, né, para os meus estudos e tudo mais, mas a gente decidiu ler essa daqui por conta dos adolescentes, principalmente, e para as pessoas que estavam iniciando a leitura, né, às vezes não conseguem ler uma versão um pouco mais antiga, né, tinha dificuldade para ler, às vezes acha as palavras difíceis, então com essa versão a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade, tá bom? Então quem não está conseguindo acompanhar às vezes direito aí porque tua Bíblia é uma Ferreira de Almeida, é uma Almeida corrigida fiel, né? Então existem várias versões. Não se importe, continue lendo, né? Os capítulos vocês sabem qual a gente está lendo. Então o importante é que vocês façam a leitura aí de vocês. Vai tentando acompanhar aqui comigo. Se não conseguir, faz a leitura, depois vê os comentários, né? E assim a gente vai seguindo. Vamos orar então. Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por mais esse dia, Senhor, que o Senhor está nos dando. Eu quero te agradecer muito, Senhor, porque o Senhor até aqui tem já feito grandes coisas. Ainda que a gente não possa ver a dimensão, Senhor, da profundidade que a Tua palavra tem chegado em nós, desse alicerce espiritual que isso está sendo forjado em nós, nós queremos te agradecer, Jesus, porque eu sei, Senhor, que isso está acontecendo no meu interior. Isso eu sei, Pai, que o meu espírito está sendo fortalecido dia após dia e no momento certo, na ocasião certa, na situação certa, o Teu Espírito Santo nos lembrará, nos trará à memória as palavras, nos trará o consolo necessário através da palavra de Deus, nos trará, Senhor, o renovo necessário para aquele dia. Muito obrigada, Jesus, pelos meus irmãos que têm estado aqui comigo, por cada pessoa, Senhor, que tem seguido aqui, que tem estado no canal do YouTube, que muitas vezes não está com a gente no grupo, mas está ali assistindo pelo canal do YouTube. Espírito Santo de Deus, ministra vida através da Tua palavra nessas pessoas, Pai, que elas possam ser realmente, Senhor, transformadas, que elas possam ser alimentadas, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é pão e a Tua palavra é água viva para o nosso interior. Muito obrigada, Jesus. Que nós possamos seguir, Senhor, avançando dia após dia, semana após semana, Pai. Mais um ano na Tua presença, Jesus. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, vamos continuar em Gênesis. Hoje a gente vai ler capítulo 19, 20 e 21. Gênesis 19, capítulo 19, 20 e 21. Nós estamos na semana 3, no dia 4, né? Quem está acompanhando aí a nossa leitura, nós vamos caminhando aqui. Então, capítulo 19, versículo 1, diz assim: ao anoitecer daquele mesmo dia, os dois anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não passaremos a noite Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete,
Mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa. Eles gritaram a Ló: traga para fora os homens que estão aí. Queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse aos homens: por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem, mas deixem meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saia da frente, gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz, pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais jovem até o mais velho, de modo que não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outro parente? Leve-os todos embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas e disse-lhes: tratem de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços acharam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem como sua mulher e as suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão arriscam-se a morrer. Ló, porém, lhes disse: assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixem que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderia fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse seu pedido e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Desde então, aquela vila foi chamada Zoar. O sol já estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu fumaça subindo da terra, como de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando a mais velha disse à irmã: em toda essa região não existe homem que possa casar conosco, conforme o costume da terra. Nosso pai já está velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendência e a nossa linhagem não desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deita com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, novamente, deram vinho ao pai,
A filha mais nova se deitou com ele, e novamente ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Desse modo, as duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz um filho e chamou-o de Moabe, que é pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz um filho e chamou-o de Ben-Ami, que é o pai dos amonitas de hoje. Então, capítulo 19, a gente tem um relato desse livramento, né? Desse livramento que o Senhor traz para a vida de Ló, para o sobrinho de Abraão, que havia escolhido aquela região. Mas a palavra é clara em dizer que Ló vivia uma vida diferente daqueles moradores de Sodoma e Gomorra. E quando seu tio Abraão, no capítulo de ontem que a gente leu, fala sobre se tiver 50, se tiver 45, e assim Abraão vai descendo o número. Por último, Abraão fala se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra, e o Senhor diz não. Se eu encontrar 10 justos ali, eu não destruirei a cidade por amor dos 10. Mas vocês percebem que não havia nem 10 justos naquela cidade. Tamanha era a perversidade, a calamidade, o pecado, a iniquidade que existia em Sodoma e Gomorra. A gente percebe por essa passagem do capítulo 19 qual era o nível de iniquidade que se praticava ali. E quando a gente olha para os nossos dias de hoje e percebe o pecado, as práticas, né, imorais que a gente percebe na sociedade, o desvio de caráter das pessoas, homens, mulheres, adolescentes, jovens, todos achando que podem viver a vida como bem entendem, a gente entende muito bem o que também estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, e na verdade muito mais do que a gente vê hoje, porque essas cidades, na verdade, elas são um exemplo para nós, inclusive para o próprio livro de Apocalipse. O Senhor fala que nos últimos dias vai se parecer muito com os dias de Noé e com os dias de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o nível de iniquidade e pecado vai se aumentar demais. E aqui a gente vê nitidamente no capítulo 19, gente, a prática da homossexualidade, a prática de relações sexuais entre homens. E muito provavelmente havia algum tipo de problema também com mulheres. Mas aqui quando esses homens, no capítulo 19, falam para Ló, que Ló trouxesse esses anjos para fora, que eles nem sabiam que eram anjos, eles achavam que eram homens vindos de outros locais. Eles pedem para Ló colocar esses homens para fora porque eles querem ter relações com esses homens. Entendem o nível de perversidade, entendem o nível de pecado, de iniquidade que está na mente desses homens dessa cidade. A palavra fala que todos os homens foram para a casa de Ló e cercaram a casa. Bom, não vamos entrar em detalhes porque o nosso intuito aqui é a leitura, mas eu queria que você prestasse atenção nesses detalhes. E não bastasse isso, Ló é então retirado da cidade às pressas pelos anjos, pede para ele ir para outro lugar, ele vai para uma cidade chamada Zoar, e de Zoar ele segue para uma montanha, para uma caverna e fica ali habitando com as suas duas filhas. E as suas duas filhas dizem que não há naquela terra homem que elas possam se casar. Gente, o que passava na mente dessas duas meninas quando elas dizem isso? Porque na verdade existiam tantas cidades ao redor ali, tantos homens, a própria linhagem de Abraão ali, né, os servos, as servas, tantos homens existiam na terra nessa época, mas para essas meninas o padrão que elas esperavam era um outro. Bom, existe também outro contexto que a gente poderia estudar dentro desse entendimento dessas meninas, mas não é o caso aqui pra gente, porque a gente está fazendo a nossa leitura. Eu queria só frisar esses pontos para a gente entender. E aqui então nascem mais duas nações, né? Mais dois povos, duas nações mesmo. Os amonitas e os... deixa eu lembrar aqui, gente. Os amonitas, que são os filhos da mais nova, e os moabitas. Isso mesmo, os últimos versículos aqui do capítulo 19. Da mais velha nasce Moabe, que são os moabitas, vão ser um povo totalmente contrário ao povo de Israel, né? Tinham raiva, tinham ódio, porque a linhagem de Isaac, a linhagem de Abraão, era a linhagem que era protegida de Deus. Segundo esses povos, eles tinham ódio por causa disso, eles eram desprezados, segundo eles, né? Então, dessas filhas de Ló, nascem essas duas nações, gravem isso,
Frisem isso aí na Bíblia de vocês, porque vocês vão ver que esses povos, tanto os moabitas quanto os amonitas, vão ser realmente perseguidores do povo de Deus. Capítulo 20, gente. Capítulo 20. Nesse meio tempo, Abraão mudou-se para a região do Neguebe, ao sul, e ocupou as terras entre Cádiz e Sur. Morou também em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: Você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara, por isso disse: Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: Ela é minha irmã? E ela confirmou dizendo: Ele é meu irmão? Em tudo isso estou sendo sincero de coração e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonhos disse Deus: Sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora devolva Sara ao seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você viva. Mas se você não devolver a mulher de Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar Abraão e disse: Por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra você para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: O que levou você a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato a minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar onde formos, faça o favor de dizer que é minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os de presente a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: A minha terra está à sua disposição, escolha o lugar em que quiser viver. Depois disse a Sara: Lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata para reparar a ofensa feita a você. Esta minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou então a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21 fala de uma história, de um episódio, né? Capítulo 20, perdão, fala de um episódio justamente em que Abraão começa, né, a andar pelas terras, pelas regiões ali de Canaã, mora no Neguebe, depois vai ao sul, entre Cádiz e Sur, depois ele vai para Gerar. E em Gerar, na cidade de Gerar, no reino de Gerar, existia um rei nesse momento da história chamado Abimeleque. E Abimeleque vê Sara, a beleza dela, e toma ela como esposa, deseja ela, leva ela para o seu palácio. E por causa disso houve uma maldição ali. Abimeleque fica doente, os seus servos também, as suas servas. Bom, existe ali uma maldição, e o Senhor então aparece a Abimeleque e fala com ele em sonho e diz para ele devolver a mulher de Abraão. Gente, o capítulo 20, ele fala para nós sobre o zelo de Deus a respeito da sua promessa. Deus tinha, através de Abraão e Sara, uma linhagem para ser gerada, e jamais Sara poderia ser tomada por outro homem, ter relações sexuais com outro homem, porque além dela ser esposa de Abraão, ela deveria gerar o filho da promessa, Isaque. Então, o zelo de Deus para com Abraão e com Sara nesse momento da história é por causa da promessa. E Deus sempre vai zelar pela sua palavra. Deus havia liberado uma palavra de vida, de descendência, de um povo separado para Deus, de uma linhagem de onde viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jamais
Sara poderia se deitar com outro homem. Jamais Sara poderia ter relações sexuais com outro homem. Então Abimeleque nesse momento é também livre, né, de uma possível maldição sobre o seu reino, sobre a sua esposa, as suas mulheres, as suas servas, sobre toda a sua descendência ali, né? Todas as mulheres tinham ficado estéreis. Se Abraão não ora nesse momento a Deus pela vida de Abimeleque, pedindo para que Deus tirasse então essa maldição, aquele povo estaria arruinado, sem poder ter descendência. Detalhe que, se vocês quiserem guardar ou grifar ou fazer alguma anotação aí, a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia é aqui Deus falando sobre Abraão, no versículo 7, capítulo 20, versículo 7. Agora devolva Sara ao seu marido, ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Então, se Abraão não tivesse orado a Deus em favor, intercedido, né, em favor de Abimeleque, muito provavelmente Deus mataria Abimeleque por causa do seu pecado de ter tomado Sara como sua esposa, mesmo ele não tendo ido para a cama com ela, ter tido relações sexuais. Então, é a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia. E qual é a profecia que Abraão liberava? Por que Deus chama Abraão de profeta? Porque ele fala de Deus, porque ele fala as promessas de Deus, porque ele declara a vontade de Deus por onde quer que ele passa. Então Abraão tinha a sua boca totalmente voltada para as promessas, para a palavra que Deus dava, para a direção que Deus dava. Então ser profeta nada mais é do que alguém que abre a sua boca para falar aquilo que Deus diz. Isso é o verdadeiro profeta, segundo a palavra de Deus. Então, na verdade, o dom profético, existem outras maneiras do Espírito Santo agir, mas quando a Bíblia chama alguém de profeta, está falando de alguém que fala aquilo que Deus falou, no sentido de palavra de Deus. Nós temos hoje a Bíblia. Isso é a grande profecia de Gênesis a Apocalipse. Tudo que nós falarmos, tudo que nós pronunciarmos, tudo que a gente falar, a gente está nada mais, nada menos do que profetizando a própria palavra de Deus. Amém? Então é a primeira vez que a palavra profeta aparece. Capítulo 21, nosso último texto de hoje. Capítulo 21 diz assim: O Senhor visitou Sara, como lhe disse, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, e todos os que souberem disso vão rir comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão, já em plena velhice. Passou o tempo e o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, caçoava de Isaque, e pediu a Abraão: mande embora de casa essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado, porque afinal Ismael era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, nem com a escrava. Atenda ao que Sara diz, pois por meio de Isaque cumprirei as promessas que fiz a você. Mas farei uma grande nação do filho da escrava, pois ele também é seu descendente. No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água, e os colocou sobre os ombros de Agar, e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão,
porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino, ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe arranjou um casamento para ele com uma mulher da terra do Egito. Nessa época, o rei Abimeleque e Filcol, comandante do seu exército, vieram a Abraão e disseram: vemos claramente que Deus está com você em tudo que faz. Jure então diante de Deus que não enganará nem a mim, nem os meus filhos, nem os meus descendentes. Trate a minha terra com a mesma bondade com que tratei você. E Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão apresentou uma reclamação a Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. E respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem fez isso. Você nunca me disse nada a esse respeito. Só fiquei sabendo disso hoje. Diante disso, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque para selar o acordo entre eles. Quando Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou estas 7 ovelhas? E Abraão respondeu: dou estas 7 ovelhas a você como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois que foi firmado o acordo em Berseba, Abimeleque e Filcol, comandante de seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e ali orou ao Senhor, invocando a presença do Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo. Gente, detalhe muito importante aqui dentro do capítulo 21. Primeiro, Deus cumpre a promessa a Abraão e Sara dá luz ao seu filho da promessa, ao filho da promessa. Aquele filho que Deus tinha prometido que Abraão teria com sua esposa Sara. E que dessa descendência, desse filho, então Deus faria toda a descendência habitar em Canaã e ser o povo escolhido, o filho da promessa de Deus, a linhagem que Deus estava escolhendo. Deus tem algo poderoso para fazer aqui através da vida de Abraão, de Sara, agora de Isaac. E a gente sabe muito bem que dessa linhagem vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o primeiro ponto alto aqui no capítulo 21. O segundo ponto alto é justamente essa fala de Deus a respeito de Ismael. Então Sara decide pôr para fora a serva egípcia, Agar, junto com seu filho, porque ela acha que Ismael pode fazer algum mal a Isaac. Ele sempre estava ali caçoando de Isaac. Bom, ela não queria que esses dois meninos convivessem por algum motivo, como mãe, ou por uma questão realmente espiritual. Deus estava então afastando esses dois meninos. Um seria realmente uma grande nação, um povo que Deus estava escolhendo, que era a linhagem de Isaac. Mas Deus faz uma promessa também a Ismael, que dele faria uma grande nação, um grande povo, e que ele também era descendência de Abraão. Então a gente sabe que a linhagem que vai vir de Ismael também é a linhagem de Abraão, são descendentes de Abraão. Então quando Deus faz a promessa de que de Abraão haveriam muitas nações, e estão aqui já 2 nações nascendo, fora todas as outras que virão através desses 2 meninos, desses 2 povos que estão nascendo aqui, através de Isaac e através de Ismael. Mas o que eu quero frisar com vocês aqui, eu queria que você anotasse isso. Percebam que Agar era egípcia. Então, Ismael, o filho de Abraão com Agar, ele é meio, filho de Abraão no sentido de descendência, mas de uma linhagem também egípcia, porque Agar é uma mulher egípcia, ela nasceu da linhagem de Cã, do filho de Cã chamado Misraim, que é o nome Egito, ok? Então gravem aí que Agar, ela é da linhagem de Cã, do segundo filho de Noé, e Abraão é do primeiro filho de Noé, de Sem, é da linhagem de Sem. Então nós temos Abraão da linhagem de Sem, do primeiro filho de Noé, e Agar, do segundo filho de Noé,
que vem da linhagem de Cã, que são os egípcios, que são a linhagem do filho de Cã, chamado Misraim. Então a gente tem uma egípcia casada com o Abraão. E desse filho, então, nós temos então a nação automaticamente dos ismaelitas, mas de linhagem de sangue egípcio. Então, quando a gente vai ver o Egito em toda a Bíblia com uma imagem um pouco inimiga de Deus, a gente já vê que tem, inclusive, justamente essa questão do próprio Ismael, do próprio Cã, que também foi amaldiçoado pelo seu pai. Então percebem que a linhagem ela vai andando, mas a palavra de Deus vai acompanhando. Se é uma palavra de bênção, aquela pessoa, aquela família, aquela descendência carrega aquela palavra de bênção. Mas se também é uma palavra de maldição, aquela linhagem, aquela família também carrega essa palavra por causa da desobediência, por causa do pecado. Então a gente sabe que toda palavra liberada, ela vai repercutir, ela vai reverberar em toda a linhagem, seja na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. O Senhor fala que ele é bondoso até 1000 gerações e ele tem a maldição até a quarta geração. Então isso aí, depois a gente conversa um pouco sobre isso, ok? Então no capítulo 21 era isso que eu queria frisar. Ismael é filho de Agar, e Agar então dá para Ismael também uma esposa egípcia. Então percebe que a linhagem de Ismael se torna então uma linhagem de sangue egípcio, porque Ismael tem sangue egípcio por parte da sua mãe e ele se casa com uma mulher também egípcia, ok? Está aqui registrado na palavra para nós, para que a gente se atente a esses detalhes, ok? Então Abraão fica ali por mais algum tempo, aí fala sobre Abimeleque, sobre o poço, sobre essa aliança que Deus faz aqui, que eles fazem, né, entre eles e que Deus sela. E amanhã a gente vai então dar continuidade nesse texto. Gente, a palavra de Deus ela é viva e poderosa. Então leia a palavra tentando justamente olhar detalhes, pedindo ao Espírito Santo para que traga realmente inspiração, para que você compreenda, para que você entenda que Deus está falando. Vai fazendo as suas anotações, deixa ali registrado. Já falei sobre as genealogias, faça os quadros, né? Façam ali as anotações necessárias, fica tão mais claro de nós entendermos o que Deus está fazendo ao longo da história e a gente vai caminhando junto com Deus nessa história de redenção, amém? Então a gente vai orar agora um pouco. Quem está comigo aí só na leitura, Deus abençoe, vocês possam aí ter um dia abençoado, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Essa semana eu estou ficando aqui, né, nas orações dos apóstolos, nas orações apostólicas que a gente chama. E hoje a gente vai ler um texto dentro do livro de Efésios. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20. Nós vamos orar esse texto. Deus já tem ministrado de forma poderosa, né? Ontem nós tivemos um culto na quarta-feira maravilhoso, onde Deus falou também através da palavra, da boca de Paulo em Filipenses, a respeito de alvo, a respeito de estar focado no nosso alvo. Então vamos orar, né? Vamos buscar ao Senhor, intercedendo justamente pela nossa vida, por aquilo que o Senhor deixou na palavra, para que nós pudéssemos profetizar, falar a palavra, para que a verdade de Deus seja, então, viva dentro de nós cada dia mais. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 20, diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês no Senhor Jesus e do amor de vocês por todos os santos, não parei de dar graças por vocês, lembrando-me de vocês em minhas orações. Continuo pedindo que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, para que vocês o conheçam melhor. Pai, em nome de Jesus, baseado nessa oração do apóstolo Paulo, Senhor, nós queremos também interceder, nós queremos também dar graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, das pessoas, Pai, que têm tido esse mesmo amor que a palavra de Deus diz, esse mesmo entendimento, que têm buscado do Senhor, Pai, esse espírito de sabedoria e de graça, né, de revelação do Senhor, para que nós possamos te conhecer melhor, Jesus.
que nós, a igreja de Jesus, possamos cada dia mais interceder uns pelos outros e ir crescendo, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor, através da palavra, através da meditação, através da oração, Espírito Santo. Ministra as nossas vidas, Senhor, que nós possamos nos alegrar por cada vida, Senhor, que vai se chegando ao Senhor, por cada vida que vai sendo alcançada, Senhor, pelo Evangelho. Pai, que a igreja continue se alegrando, Pai, com a salvação, continue se alegrando com a graça que o Senhor vai derramando todos os dias nas nossas vidas, para que nós possamos perseverar, nós possamos alcançar realmente aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Eu vou continuar pedindo, Jesus, continuo pedindo que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação, para que vocês o conheçam melhor. Senhor, nós sabemos que nós só conseguimos te conhecer, nós só conseguimos, Senhor, te conhecer melhor através da unção, através desse espírito de sabedoria e revelação que vem do teu Espírito. Somente o Espírito Santo, Pai, pode nos ensinar a palavra. Somente o Espírito Santo pode nos direcionar ao entendimento, à sabedoria dentro da palavra, Senhor. Então eu peço em favor da igreja, Pai. Eu peço em favor dos meus irmãos que estão aqui comigo. Eu peço em meu favor, Jesus, que haja o Espírito de sabedoria e conhecimento da tua parte. Que o Espírito Santo possa cada dia mais nos encher com esse Espírito de sabedoria e revelação, que nós possamos olhar para a palavra, Senhor, e quando a gente vai lendo, enquanto a gente vai meditando, que o Espírito Santo possa achar, Senhor, um lugar para nos ensinar, que o nosso espírito esteja atento aos detalhes daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que nós possamos ter a revelação do que o Senhor realmente deseja nos dizer com a tua palavra. Não há, Senhor, outra verdade, não há outra revelação, não há outro entendimento da tua palavra, somente um, Senhor. E é esse que nós queremos compreender, é esse que nós queremos entender, Senhor, a tua palavra como ela é. Pai, em nome de Jesus, que todo engano, que todo ensino que tem sido ministrado, Senhor, nas igrejas, que tem saído dos púlpitos, Senhor, que tem saído dos microfones, dos altares, de líderes, homens, mestres, Senhor, que estão totalmente equivocados por estarem inchados pelo egocentrismo, Senhor, pelas divisões, pelo engano já administrado por Satanás, Senhor, nesse último século, nesse último tempo, Pai. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que haja em nós espírito de sabedoria e revelação de quem é o Senhor, do amor do Pai, da vontade do Senhor para nós, que a palavra, Senhor, que a tua palavra, só essa palavra aqui, seja o nosso balizador, seja o nosso direcionador, seja, Senhor, o nosso norte, seja a lâmpada e luz para o nosso caminhar, Senhor. Que nós possamos estar sempre, Senhor, desejando conhecer mais o Senhor, todos os dias, Senhor, todos os dias, que haja em nós uma sede e uma fome do Senhor, uma sede e uma fome de conhecer mais o Senhor, uma fome e uma sede de nos relacionarmos mais com a tua palavra, Senhor. Cada dia, Jesus, nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que estão se voltando realmente para a tua palavra, Senhor, que todo esfriamento, que toda, Senhor, maneira vil de viver dos cristãos, Senhor, seja, Senhor, voltado, seja, Senhor, em arrependimento, seja realmente voltando à raiz do Evangelho, que é, Senhor, te buscar, que é viver em unidade, que é viver em comunhão, Pai, como o apóstolo Paulo está pedindo. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor possa lhes dar espírito de sabedoria e revelação, para que vocês o conheçam melhor, para que nós possamos conhecer o Senhor melhor. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela igreja, Senhor, eu oro pelos líderes da nossa nação Brasil, eu oro, Senhor, pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, ao redor, Senhor, da nação brasileira e até fora. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa dar, possa abrir, né?
para que os olhos do coração deles sejam iluminados, a fim de que eles conheçam a esperança para o qual o Senhor os chamou. Senhor, quantas pessoas vivendo um evangelho de ilusão aqui nessa terra, de desejo simplesmente para esse momento, de anseios, Pai, por situações para esse mundo caído. Senhor, nós não somos desta terra como ela está. Nós temos um reino, uma pátria celestial que o Senhor está terminando de preparar, e o Senhor então vai voltar para restaurar toda essa terra. E então nós teremos essa realidade, Senhor, totalmente transformada para estarmos com o Senhor. Mas nessa terra, Senhor, dessa forma, nessa era, nós não temos, Pai, parte com isso, e nós não queremos ter. Nós estamos aqui, Senhor, como homens e mulheres que têm uma esperança viva na sua volta, Senhor. Nós temos uma expectativa na tua volta, Jesus, e é nela que nós queremos nos firmar. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Esse poder é como a operação da grande força dele, que ele exerceu em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o assentou à direita nas regiões celestiais. Esse poder é como a operação de grande força dele, que ele exerceu em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o assentou à sua direita nas regiões celestiais. Pai, é esse mesmo poder que nós desejamos para esses últimos dias, que nós desejamos para a igreja gloriosa que o Senhor está levantando nesses últimos dias. Pai, nós temos visto homens, mulheres totalmente zelosos pela tua palavra, e se o apóstolo Paulo estivesse nesse momento, essa seria a oração dele, que nós pudéssemos compreender essa graça, essa gloriosa, Senhor, vocação, esse tempo que o Senhor está nos dando, Pai, de conhecimento do Senhor, de revelação de quem é Jesus, para que nós possamos viver o poder que é manifesto através da própria palavra, através do Espírito Santo habitando dentro de nós, que vai ser a mesma força, o mesmo poder que nos ressuscitará na volta de Jesus, para nós estarmos com o Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos nos ressuscitará naquele dia, mesmo que os nossos corpos corruptíveis, Senhor, estejam totalmente no pó, na cinza. O Senhor restaurará todas as coisas. O Senhor trará nosso corpo de volta, transformado, Senhor, um corpo glorificado, onde não mais haverá o pecado, onde não mais haverá a morte, onde não mais vai haver a corrupção. Mas então, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça os meus irmãos. Senhor, fortalece a tua igreja, Senhor, para que nós possamos continuar perseverando, para que nós possamos continuar, Senhor, avançando com o teu reino. Que a palavra de Deus seja o nosso balizador para esse tempo, Pai. Eu não canso de dizer que nós precisamos ler a tua palavra, Senhor, porque ela tem nos alimentado, ela tem forjado em nós um espírito inabalável. Nós não seremos abalados, Senhor, pelas circunstâncias desta terra. Nós não seremos abalados pela grande tribulação, Senhor, mas nós estaremos perseverantes com a mesma fé que Paulo, que os apóstolos, Senhor, que os teus discípulos perseveraram nos últimos dias. Nós queremos estar da mesma forma, Senhor, porque a tua palavra vai nos dar essa fortaleza. O teu Espírito Santo vai nos capacitar, Senhor, a estarmos firmes, alicerçados naquilo que o Senhor tem de promessa para nós. Oh, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor, de oração, de leitura, de meditação. O Espírito Santo continua, Senhor, fazendo com que essa palavra que a gente leu hoje, ela continue, Senhor, sendo ministrada no nosso espírito durante todo o dia. Que essa palavra permaneça no nosso coração e que o Espírito Santo possa, então, ir ministrando e nos ensinando todo o tempo, Pai. Durante todo esse ano, Jesus, nos faz perseverar. Nos faz estar com o Senhor todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor, e é aqui que nós queremos estar. É nesse tempo que nós queremos estar.
Em nome de Jesus, a direção do Senhor estará sobre nós todos os dias, Pai, através da Tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Ótima noite aí, ótimo dia, né? Para quem vai ler de manhã, de tarde ou à noite. Que Deus possa estar enchendo os nossos corações com essa palavra, com esse poder, com essa ousadia de nós estarmos avançando com o reino de Deus nessa terra. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para a nossa leitura.